Eu sou o Thiago Nigro e hoje a gente vai falar sobre previdência privada. Porra, mas não de uma forma chata, a gente vai falar de uma forma mais tranquila, de uma forma que qualquer pessoa, qualquer investidor consiga entender. Tudo bem? E hoje eu vou responder vários questionamentos que com certeza você já teve ou ainda vai ter. Ah, e assiste o vídeo até o final, porque no final dele eu vou te dar uma dica que provavelmente ninguém te deu até agora. Vamos lá! Bom, vamos lá. Previdência privada. Por que a gente está falando de previdência privada hoje? Por um motivo muito óbvio e muito simples. A poupança é o investimento, por incrível que pareça, mais popular do Brasil. E, porra, é engraçado, né? Porque é um investimento que rende pouco, que tem uma falsa liquidez. A gente já falou muito sobre isso em outros vídeos. Mas a poupança é o investimento mais popular dos brasileiros. Porém, o brasileiro está resgatando da poupança para investir em outros lugares. E a previdência privada, hoje, é o segundo investimento mais popular do Brasil. Só que a previdência privada, ela não está tomando muitos resgates. Pelo contrário, tem gente aportando todo mês e a previdência privada tende a aumentar em termos de patrimônio. Então os especialistas indicam que em 2018 a previdência privada vai ser o investimento mais popular do Brasil. Só que, obviamente, como todos os outros investimentos, o brasileiro deixa muito dinheiro na mesa, porque o brasileiro poderia investir melhor, mas não faz. E simplesmente por falta de conhecimento, falta de tempo, motivação, essas coisas que a gente sempre fala aqui. Então, qual que é o meu objetivo hoje? Te ensinar a olhar para a sua previdência privada ou para uma nova previdência privada com outros olhos, tá? Então a gente tem que sempre olhar para 8 pontos em uma previdência privada. São sempre os mesmos 8 pontos que a gente tem que olhar. O primeiro deles é o seguinte: eu preciso escolher entre um PGBL e um VGBL, né? Então quando você vai montar a sua previdência privada, o que é isso? Nada mais do que um fundo, né, como um fundo de investimentos qualquer, só que você tem que realizar algumas escolhas um pouco diferentes. A primeira delas é você escolher entre um PGBL e um VGBL, né? Então, o que significa isso? Se você escolher um PGBL, significa que você pode postergar, né, pagamento do seu imposto de renda. Então, se você faz a declaração de imposto de renda pela completa, o PGBL geralmente é a melhor opção. Porque você consegue abater, não é a forma correta de dizer, mas você consegue abater imposto de renda. Então você economiza. Esse é o resumo. O VGBL é mais indicado para quem não faz a declaração de imposto pela completa, né? No PGBL você tem esse benefício de economizar imposto, mas por outro lado, se você for resgatar a sua previdência, você vai pagar imposto sobre todo o patrimônio que está na previdência. Diferente do VGBL, que se você resgatar, você vai pagar imposto só sobre o seu lucro, tá? Então essa é a primeira decisão difícil que você tem que tomar, que já não é mais tão difícil assim agora, né? Então vamos lá. A segunda decisão que você tem que tomar é tabela de imposto progressiva ou regressiva. Então, quando você vai investir na previdência, não esqueça, tudo isso é o que está no seu poder, ninguém escolhe para você, né? Geralmente o seu gerente ou alguma coisa assim vai te orientar, mas geralmente essa orientação pode vir de forma errada, é o que eu geralmente vejo, né? Muita orientação errada. Então você precisa tomar a sua decisão, é simples, então vamos lá. A segunda decisão que você toma é tabela progressiva ou tabela regressiva de imposto. O que significa isso? A tabela regressiva é mais indicada para investidores de longuíssimo prazo. Por quê? Porque a cada 2 anos, com o seu dinheiro parado na Previdência, a alíquota de imposto de renda vai caindo. Então, se você investir na Previdência hoje, na tabela regressiva, se você resgatar entre hoje e 2 anos, você vai pagar 35% de imposto. É bastante. Então, de novo, isso aqui não é indicado para quem está investindo por curto prazo. Se você deixar entre 2 e 4 anos, você vai pagar 30% de imposto. Se você deixar entre 4 e 6 anos, você vai pagar 25% de imposto. Se você deixar daqui para frente, a cada 2 anos, vai diminuindo 5% de imposto, até que depois de 10 anos, você paga só 10% de imposto de renda.
tá? Então, olha que legal, é difícil você conhecer outros investimentos que pagam imposto e que cheguem numa alíquota de 10%, né? Na verdade, eles chegam até 15% geralmente. Então, está aqui um grande benefício da alíquota de imposto, né, mais baixa quando você investe na tabela regressiva. Só que lembra, a gente tem duas decisões, né? Nesse caso, a gente pode escolher a regressiva ou a progressiva. Se você escolher a progressiva, aí é um pouquinho diferente. Porque a alíquota de imposto, ela vai estar diretamente ligada ao montante de lucro que você teve na Previdência, né? Então, sabe quando você ganha o seu salário, ou enfim, você recebe alguma coisa como CLT, você geralmente paga imposto e de acordo com a sua faixa de renda, você vai se enquadrar em alguma alíquota de imposto, né, do IRPF. Então, se você ganha muito dinheiro, por exemplo, você geralmente vai ser enquadrado na alíquota de 27,5% de imposto quando você recebe seu salário. Agora, se você recebe muito pouco, geralmente você não paga nada porque você é isento, né? Então, tem uma tabela, tá, que tem a ver com o seu salário. Agora, se você escolher a tabela progressiva, o número que você vai ter de lucro vai entrar na mesma faixa de alíquota que o IRPF. Então, se você tiver, em resumo, tá? Se você tiver muito dinheiro na previdência privada, na alíquota progressiva, você vai resgatar esse negócio aí e você vai pagar muito imposto de renda. Se você tiver pouquinho dinheiro e for resgatar, você vai talvez até nem pagar imposto. Então veja, se você está olhando para o longo prazo, o seu objetivo é ter bastante dinheiro. Então a tabela progressiva geralmente não vale a pena, tá? Mas por experiência própria, eu sempre vejo nos bancos tabelas progressivas, né? Então, pelo meu entendimento, os investidores não estão alocando de forma correta o dinheiro deles quando eles escolhem entre essas duas opções. Porque a maioria deles investe para o longo prazo e tem um certo patamar de patrimônio. Então, se eles têm muito dinheiro e investem para o longo prazo, eles querem chegar a 10% de imposto e não 27,5%, tá? Então, só aqui você já tem uma economia de imposto muito grande. Bom, agora que a gente já falou sobre essas duas primeiras decisões, que são PGBL ou VGBL e tabela progressiva ou regressiva, a gente precisa olhar para outras características da Previdência, tá? A primeira delas é a taxa de administração, né? A taxa de administração é um valor que incide sobre o total da sua Previdência. Então, obviamente, quanto menor essa taxa, melhor para o investidor, tá? Porque se você tiver 100 mil reais em uma Previdência e essa Previdência tiver uma taxa de administração de 2%, significa que você vai pagar 2 mil reais de imposto todo ano. No longo prazo, dá uma diferença muito grande. Então, tem gente que tem uma taxa de administração de 4%, de 3%, é uma taxa muito alta. Você quer uma taxa baixa, né? E você consegue facilmente uma taxa de 1%, uma taxa de 0,7%, 0,8% ao ano, enfim. Você precisa tomar muito cuidado porque isso incide sobre todo o seu patrimônio, tá? Então, beleza, falamos já de 3 pontos. Quarto ponto, taxa de rentabilidade. Óbvio, né? Você quer que a sua previdência renda o máximo possível. E a previdência ela é como qualquer outro investimento. Você precisa olhar para a sua rentabilidade sempre em comparação com o CDI. A sua previdência, se for uma previdência de renda fixa, você precisa comparar com o CDI. E você não pode ter um rendimento muito abaixo do CDI, né? Se o CDI está em 100%, né? Aliás, se a taxa do CDI for 14% ao ano, né? Geralmente 100% do CDI é 14% ao ano, você não pode querer uma previdência que renda muito menos do que isso, porque senão você está deixando muito dinheiro na mesa, tá? Então essa outra taxa é a taxa de rentabilidade. A gente quer sempre uma taxa alta, quanto maior melhor, e a gente sempre busca algo próximo do CDI pelo menos. Nas previdências é um pouquinho mais difícil você conseguir uma taxa de 100% do CDI, mas ainda assim é possível, tá? Então, agora qual que é a quinta taxa que a gente precisa olhar? Taxa de carregamento. Puta, taxa de carregamento é quase que um crime, assim, é uma taxa que não deveria existir, né? É uma taxa que o banco cobra simplesmente porque ele pode cobrar, porque tem gente que paga, tá? Então imagina, geralmente na Previdência a gente aporta dinheiro todo mês,
Todo mês você está lá aportando R$ 500, R$ 100, 1.000, enfim, sei lá. E sobre esse aporte seu, a Previdência geral, o banco, né, a seguradora do banco, geralmente cobra uma taxa de carregamento. E a taxa de carregamento significa que sobre todo aporte que você faz, eles te cobram um percentual. Então, se você tiver uma taxa de carregamento de 5% e investir R$ 100 todo mês, significa que de R$ 100 que você investe, R$ 95 vão para a Previdência e R$ 5 ficam para o banco em formato de taxa. Tá? Essa taxa, que é a taxa de carregamento, é um absurdo. Você consegue, com R$ 100 ou com seja lá quanto for, planos de previdência com taxa de carregamento de 0. Então nunca pague uma taxa de carregamento. É sempre um dinheiro que não volta nunca mais para o investidor. Tá? Então agora que a gente falou dessas 5 taxas, que são as taxas mais comuns e mais usuais, né? Taxas que geralmente todo mundo já ouviu falar, que é PGBL ou VGBL, que é tabela progressiva ou regressiva, taxa de administração, rentabilidade e carregamento, a gente tem 3 taxas que a maioria dos investidores nunca ouviu falar. E é justamente por isso que esse vídeo é tão importante. Tá? Se você está aqui até agora, dá mais um gás, assiste essas 3 taxas, porque elas são muito relevantes para o seu futuro. Então vamos lá. A primeira dessas taxas é a taxa de excedente financeiro. Então, o que é excedente financeiro? Imagina que você investiu a sua vida inteira em uma previdência, você quer converter o patrimônio que está na sua previdência em renda. Se você quer fazer isso, como que funciona? Geralmente você compra, né, uma renda do banco, então o banco fica com esse patrimônio, em troca disso ele te paga um salário para o resto da sua vida. Né? Então imagina, hipoteticamente, que você investiu R$ 1 milhão. Em troca disso, vamos supor que o banco vai te pagar R$ 6 mil de salário para o resto da sua vida. Tá? Esse R$ 1 milhão está com o banco agora. E já que esse dinheiro está com o banco, você concorda que o banco quer rentabilizar esse patrimônio da melhor forma possível? Então, imagina que esse R$ 1 milhão está rendendo R$ 10 mil por mês para o banco. Se esse dinheiro rende R$ 10 mil por mês, mas você está recebendo 6 mil, significa que a diferença entre 10 mil e 6 mil, que dá 4 mil, é o excedente financeiro. E a maioria das previdências do banco te repassa 0% do excedente financeiro. Só que existem previdências que te repassam até 90% do excedente financeiro. Então, anualmente, a seguradora, ela faz um acerto de contas com o investidor. Então ela chega para você e fala: João, cara, nesse ano aqui teve tanto de excedente financeiro, então eu vou te repassar 90% disso. Então você imagina você, além desses 6 mil ganhando 90% dos 4 mil excedente. Tá? Cada plano de previdência tem uma taxa, tem um número, mas isso é muito importante, porque ninguém te fala, mas quando você chega lá na frente, você não tem mais tempo de mudar e precisa aceitar algo que você contratou no passado. Tá? Então toma muito cuidado, porque essa taxa é irreversível. Negocie bem o seu plano de previdência. Tá? Depois da taxa de excedente financeiro, você tem a taxa de juros na conversão. A taxa de juros na conversão é o seguinte: no banco, geralmente a taxa é 0%. Significa que se você tivesse esse mesmo R$ 1 milhão e você quisesse converter em renda, você ganharia, nesse exemplo nosso, R$ 6 mil. Só que, se você tivesse uma taxa de excedente financeiro de 1,5%, significa que você pegaria esse R$ 1 milhão que você tem, ia pegar 1,5% de 1 milhão, que vai dar aqui uns 15 mil reais, e divide esses 15 mil reais por mês, né, divide por 12, então você teria mais ou menos uma renda a mais de R$ 1.200 por mês. Então você ganharia R$ 6 mil mais R$ 1.200, tá? Só que, obviamente, a maioria das previdências do banco são de 0%. Então você não sabe o que é essa taxa, geralmente você não tem acesso a isso, porque o banco não te repassa nada. E por que ele não faz isso? Porque você investe nisso, né? Porque os brasileiros investem nisso.
E como o pessoal faz isso, é óbvio que eles vão te isentar desse benefício. É como se você fosse numa loja e quisesse pagar R$100 por um produto que vale um. Se você quisesse fazer isso, o vendedor ia te vender, né? Então a vida é uma oferta e demanda, tá? Agora, a oitava taxa, e a taxa mais importante, aqui que está a dica de ouro, tá? Presta bem atenção, essa taxa é chamada de tábua atuarial. Como que funciona a tábua atuarial? Se você investir uma previdência privada hoje, se você abrir um plano de previdência, você acabou de firmar a sua expectativa de vida, tá? Ou seja, você aderiu a uma tábua atuarial específica, tá? Então, existem vários nomes complexos, né? AT2000, AT83, BRMS, um monte de nome técnico, desconsidere isso tudo, mas quando você investe no plano, você já prefixa meio que a sua data de falecimento, tá? Então imagina que você vai fazer um plano de previdência e você prefixou que você vai falecer, entre aspas, com 75 anos, tá? Então, se você vai converter o seu patrimônio em renda em uma previdência com 70 anos, a seguradora vai fazer uma conta e vai falar assim: nossa, o João vai viver mais 5 anos, vamos pagar bastante ele, tá? Porque é um cálculo já prefixado. Agora, se a sua expectativa de vida fosse de que você ia viver até os 100 anos de idade, a seguradora ia olhar e falar: ah, o João vai viver mais 30 anos, então vamos pagar menos salário para ele porque ele vai durar mais tempo, tá? A tábua atuarial diz a sua data de falecimento. Então, se você pega uma tábua atuarial indicando que você vai falecer mais cedo, você tem um baita benefício, porque se você não falecer nessa idade, você vai continuar tendo essa renda até chegar o seu momento. Então você vai ganhar muito mais dinheiro, tá? Então, antigamente, você pegava tábuas atuariais muito boas. Só que chegou um momento em que as seguradoras, cansadas, né, de se preocupar com isso, criaram uma tábua atuarial que se atualiza sozinha. Então, de 5 em 5 anos, é como se você estivesse com a expectativa de vida de quem nasceu hoje, tá? Então, isso daqui é muito oneroso, porque quando você chegar lá na frente, provavelmente a conta não vai fazer sentido para você. E é por isso que muita gente acha que não faz sentido transformar a sua previdência em renda, tá? Eu também não estou dizendo que vale a pena, mas vale a pena você comparar, tá bom? Então vamos lá. Eu falei aqui sobre vários pontos, falei sobre 8 pontos muito importantes da previdência privada, só que o que você precisa ter em mente? Que tudo isso é reversível, tá? Na previdência, você tem um grande benefício, que é o benefício da portabilidade. Então, se você tem uma previdência com características ruins, basta você achar uma previdência melhor no mercado, você chegar para a seguradora e falar: eu quero migrar minha previdência para essa sua aí. E se você quiser fazer isso, você vai preencher um documento de portabilidade e depois de fazer isso, dali para frente, a sua previdência está rendendo conforme esse novo fundo. E além disso, as suas características de aposentadoria, de taxa de administração, de tudo isso também foram alteradas. Só que você não perde os benefícios de já estar aplicando em uma previdência há tanto tempo assim. Tudo bem? Espero que eu possa ter te agregado nesse vídeo um pouquinho mais longo que o normal, esse vídeo um pouquinho mais complexo que o normal. Eu sei que essas informações são difíceis de captar, mas elas são muito importantes para você, tá? E como uma última dica, eu te sugiro o seguinte: se você tiver algum familiar ou até você mesmo não tiver uma boa previdência, né, e você não quer ficar simplesmente aportando muito dinheiro em previdência, porque talvez não tenha uma boa rentabilidade, simplesmente escolha um produto, né, um fundo de previdência que tenha uma boa tábua atuarial, uma boa taxa de excedente financeiro e uma boa taxa de juros na conversão. Abra esse plano. Às vezes com R$100 você consegue abrir esse plano e não faça nenhum aporte, só deixa isso aberto, tá? E lá na frente, se o seu filho, seu neto, se você, sua esposa, seja lá quem for, quiser, ele ou você pode pegar um montão de dinheiro, trazer para essa previdência e se aposentar dessa forma. Isso daqui é um ótimo jeito de manter o poder da escolha
tá? E garantir taxas ótimas de aposentadoria. Tudo bem? Essa é uma dica de ouro que você deveria recomendar para qualquer familiar seu. Tudo bem? Espero que você tenha gostado do vídeo um pouquinho mais complexo que o normal, né, que a gente gravou hoje, porque é mais complexo mesmo, mas é muito importante, porque a gente está falando do seu futuro ou o futuro de alguém que você realmente considera, tá? E se você gostou do vídeo, curta aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, porque é uma informação muito relevante que precisa chegar a muito mais gente, e eu te espero no nosso próximo. Tudo bem? Um abração, até lá!